Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mundo que parece complicado, mas que na verdade é fascinante, o da regressão estatística. Basicamente, é uma ferramenta super poderosa que analistas e cientistas usam para achar padrões em dados e, com isso, tentar prever o futuro. Parece coisa de filme, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos partir de uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. Será que existe uma fórmula para calcular o salário de alguém? Por incrível que pareça, a resposta é que a gente pode sim tentar criar uma usando estatística. E para fazer essa análise, vamos pegar um caso de estudo clássico tirado de um livro de estatística. O nosso desafio vai ser o seguinte: construir um modelo que consiga prever o salário de executivos olhando para algumas de suas características. Vamos ver como isso funciona passo a passo. Ok, o jeito mais fácil de começar é sempre pelo mais simples, né? A gente vai conectar só duas coisas. Nesse caso, a ideia inicial é que o salário de um executivo depende dos anos de experiência que ele tem. Faz sentido, é um bom ponto de partida. Bom, então aqui está o nosso primeiro rascunho. A gente pega os dados, coloca num gráfico, experiência de um lado, salário do outro, e tenta desenhar uma linha reta que passe o mais perto possível de todos os pontos. Isso, na estatística, tem um nome: regressão linear simples. Essa linha dá a entender que a relação é bem direta, bem clara. Quanto mais anos de experiência, maior o salário. Mas a gente sabe que a vida real raramente é assim tão arrumadinha, tão linear. O mundo de verdade é bem mais bagunçado que isso. E aí que vem a pergunta: o que acontece quando os dados simplesmente não se comportam? Quando eles não seguem a regra? É exatamente aqui que a verdadeira ciência da estatística começa a brilhar. Porque, claro, nem todo ponto vai se encaixar perfeitamente na nossa reta. E o que é mais interessante é perceber como um ou dois pontinhos fora da curva já podem bagunçar o modelo inteiro. Imagina só, um executivo bem jovem com um salário absurdamente alto, ou então um CEO com décadas de experiência, mas um salário bem mais baixo que o esperado. Esses pontos, que a gente chama de aberrantes ou influentes, podem distorcer completamente a nossa linha de previsão. Eles literalmente puxam a linha na direção deles, e aí o modelo pode se tornar inútil. E isso nos leva a uma regra de ouro na estatística. Antes de sair por aí confiando nas previsões de um modelo, é fundamental checar tudo, limpar os dados. Um bom estatístico nunca, jamais, aceita o primeiro resultado que aparece. O modelo precisa ser diagnosticado, refinado, testado. Então, como é que os especialistas fazem para construir um modelo que seja realmente bom, mais robusto? Bom, eles usam todo um processo de diagnóstico e uma seleção muito cuidadosa das variáveis para refinar a análise. E aqui a gente passa de uma suposição bem simples para uma ferramenta muito mais sofisticada. Um modelo inteligente não olha só para a experiência. Ele pode incluir o nível do cargo, o gênero da pessoa e qualquer outra variável que se mostre importante. E talvez o mais crucial: ele usa técnicas de diagnóstico para achar e lidar com aqueles pontos problemáticos que a gente viu. Isso torna a previsão muito mais confiável. E uma das ferramentas para ajudar nessa seleção é o critério de informação de ACAIC, ou simplesmente AEC. Para entender, é só pensar em arrumar uma mala de viagem. A gente quer levar só o essencial, certo? Só aquilo que vai ser útil, sem carregar peso à toa. O AEC faz isso, ele ajuda a achar o equilíbrio perfeito, escolhendo um modelo que prevê bem, mas sem ser complicado demais. E tem mais: nem sempre uma linha reta é a melhor solução. Pensa no salário. Às vezes ele sobe rápido no começo da carreira, mas depois estabiliza. Isso forma uma curva, não uma reta. Desde os anos 70, os estatísticos criaram ferramentas mais flexíveis, como os modelos lineares generalizados, que conseguem capturar exatamente esses padrões que não são lineares. Depois de todo esse trabalho, todo esse processo de diagnóstico, de seleção de variáveis, de refinamento, a gente finalmente chega no nosso modelo final. E ele é muito mais poderoso e preciso do que aquela simples linha reta com que a gente começou. Então, olha só como fica a fórmula final. Ela parte de um salário base e depois vai ajustando esse valor. Adiciona um pouco para cada ano de experiência, faz um ajuste para gênero, outro para o nível do cargo e repara na última linha que é super interessante. O modelo considera uma interação. Isso quer dizer que o peso da experiência no salário pode mudar dependendo do cargo. É um nível de detalhe que torna a previsão muito mais precisa. E aqui está o resultado na prática, em números. Com a fórmula, a gente pode colocar os dados de um executivo hipotético. Por exemplo, alguém no nível de cargo 4 e com 5 anos de experiência. E o modelo nos dá uma previsão de salário. E como se pode ver, ele prevê resultados diferentes com base no gênero, quantificando essa diferença. O grande poder do modelo é justamente esse.
Ele quantifica as relações. Nesse caso específico, com todos os outros fatores iguais, a diferença salarial prevista entre gêneros foi de 2,04%. O modelo não diz só que existe uma diferença, ele a mede. Ele transforma correlações em números concretos, o que permite uma análise bem mais objetiva. E todo esse processo de modelar, diagnosticar, refinar, é o que move as previsões em incontáveis áreas que afetam o nosso dia a dia, desde prever o risco de uma doença na medicina até projetar tendências do mercado financeiro. A regressão está de verdade em toda parte. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa capacidade de prever é algo incrivelmente poderoso. Mas com grandes poderes, vem grandes questões. Se a gente consegue construir modelos para prever salários, onde é que a gente traça a linha? O que não deveríamos eticamente tentar prever? Fica aí a provocação.